com imenso prazer que nós começamos o Além da Notícia da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, que bom mais uma vez a gente se encontrar aqui na Canção Nova. Quero abraçar tanta gente que chega agora, você que estava acompanhando nossa programação. A partir desse instante, uma conversa agradabilíssima e eu tenho certeza que você vai se surpreender hoje, porque a nossa conversa será agradabilíssima. O tema será justiça. Claro, nós vamos abordar aqui os mais diversos temas que envolvem a justiça, mas vamos falar também de vida, vamos falar de fé, vamos falar de coisas maravilhosas que enriquecem e que transformam a gente humanamente. Eu tenho o prazer de, nesta noite, receber aqui no nosso Além da Notícia uma professora que ama ser professora e que é juíza de direito, ama ser juíza também, e que é mãe, e que é católica, e que é uma mulher encantadora. Eu assisti os vídeos dela, por isso que eu estou falando isso. E este sorriso aqui já diz tudo. Seja bem-vinda, doutora Geilza Diniz, é um prazer recebê-la. Prazer meu, que alegria, Ronaldo. Parabéns pelo programa, sou fã de carteirinha e é uma alegria imensa estar aqui com você hoje. Eu perguntei para a senhora uma coisa fora do ar aqui, antes de começar o programa. O que mais fascina a senhora? Ser professora, e a senhora é professora de cursinhos que preparam as pessoas para concursos, ou ser juíza? Pois é, eu sou um pouco contra isso de você ter que decidir uma coisa ou outra quando você pode compatibilizar. Então, assim, eu gosto muito das duas coisas. Eu acho que são missões e dons diferentes que Deus me deu. Eu acredito que por meio, assim, da sala de aula, eu consigo exercitar um pouco essa questão do dom de línguas ali do Espírito Santo. Por outro lado, na magistratura, eu consigo fazer muito essa questão da justiça, da equidade, um contato muito próximo com as pessoas que estão com problemas, então eu não saberia dizer para você qual deles eu gosto mais. Eu acho que se complementam e complementam a pessoa que eu sou hoje. Você vai conhecer um pouco melhor ainda da doutora Geilza Diniz. Acompanhe a reportagem. Geilza Diniz é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios desde 2003, quando foi aprovada em primeiro lugar. Doutora em Direito e mestre em Direito Público, é também apaixonada pela docência. Há 25 anos, a professora Geilza é uma inspiração, tanto para concurseiros que tentam uma vaga no serviço público, como para alunos da Faculdade de Direito, atuando nas disciplinas de processo penal, legislação especial e técnica de sentença. É autora de diversos livros e artigos jurídicos. A juíza e professora no exercício da profissão concilia o notório saber jurídico com sua experiência de fé. É membro do Opus Dei, uma instituição católica fundada por São José Maria Escrivá, que preza pela excelência na vida cristã e profissional. A senhora começou a dar aula uma menina de 20 anos. Começou a ser juíza, tem uma juíza menina de 25 anos. Como é que foi tudo isso? Foi, eu sempre fui um pouco precoce, né? Eu entrei na faculdade aos 16 anos, eu já era adiantada, aí adiantei um pouco mais e me formei aos 20 anos de idade. Mas com 16 anos começou já na faculdade? Comecei a faculdade aos 16 e terminei aos 20, na época eram 4 anos, né? O curso de Direito, agora são 5, e aí, ao me formar, eu vim para Brasília, porque eu formei em Roraima, vim para Brasília para estudar para concurso, já queria ser juíza. Mas falei, bom, eu tenho que arrumar um emprego também, não posso ficar só estudando. E fui com o currículo na mão aí, batendo nas portas de algumas faculdades, até que consegui um emprego de professora e comecei a minha carreira jurídica como professora. Depois de algum tempo, passei no concurso da magistratura também. Tudo isso porque a senhora era muito estudiosa? Eu sempre fui bastante estudiosa, eu nunca fui, e eu falo isso muito claramente, assim, no meu Instagram, às vezes as pessoas até acham, nossa, mas ela tirou o primeiro lugar, ela deve ser muito inteligente. Eu nunca fui muito inteligente, nem acima da média, eu sempre fui muito esforçada, sempre fui daquela de estudar todo dia, sempre fui daquela de chegar em casa e colocar toda a matéria, né, passar limpo, fazer caderno, fazer resumo, tudo. Então é fruto de muito esforço, de muito estudo. Nada foi fácil, nada caiu, assim, do céu, embora eu acredite muito que tenha tido muita graça de Deus, mas eu me esforcei bastante para conseguir essas aprovações. Mas a senhora tinha um propósito em mente? Tinha. E queria alcançá-lo? Tinha. Na metade da faculdade, mais ou menos, eu assisti um júri
popular, era um professor nosso que era promotor desse júri e convidou a gente para assistir. E a gente foi lá para assistir, eu fiquei encantada com a figura do juiz. Falei, gente, que legal, né? Coloca ordem em tudo, consegue organizar, consegue dar um bom tom aqui aos trabalhos e tudo. E eu comecei a me interessar pela magistratura. E aí fui amadurecendo a ideia e decidi que queria ser juíza. Bom, e hoje a senhora trabalha também justamente com a construção de sonhos de tanta gente que se prepara para concursos. A senhora se vê também muitas vezes nesses jovens, né, ou nessas pessoas que têm esses sonhos? Eu consigo trocar muitas ideias e muitas vezes eu me vejo neles, por exemplo, vontade de desistir, né? Ai, professora, eu estou pensando em desistir, ai, está muito difícil, o concurso é difícil. Eu senti isso várias vezes, né? Então a gente consegue ajudar, consegue se ver nos alunos, com certeza. Agora a senhora também passou, não só neste concurso de juíza, em primeiro lugar aqui para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A senhora passou em outros concursos antes, a senhora foi galgando pouco a pouco. Agora, para se conseguir tudo isso também, a senhora foi reprovada bastante vezes. Eu acho que se contabilizar, viu, Ronaldo, o tanto de aprovação e de reprovação deve dar empate aí, mais ou menos, sabe? Reprovei várias vezes em concursos que eu queria muito, cheguei a ter algumas, assim, injustiças também no concurso de juiz de Roraima, que eu cheguei a exercer. 3 dias antes de eu tomar posse, eu fui desclassificada do concurso de forma injusta, reverti isso judicialmente 2 anos depois. Então, não é tudo flor não, sabe? Tem muito espinho na trajetória aí, mas uma história de persistência mesmo. Agora, o quanto é importante esse revés na vida que a gente sofre, ou esses reveses que a gente vai sofrendo, as derrotas que a gente sofre? É engraçado que, acho que semana passada, teve um evangelho que eu gosto muito, que é aquele evangelho que conta a história de Jesus na barca com os seus discípulos e que tem uma tempestade, né? E os discípulos ficam com medo, acordam ele, né? Mestre, olha, tá chovendo, a gente vai morrer todo mundo e tal. E a gente pensa, né? Poxa, Jesus estava ali, Jesus é Deus, Jesus estava com eles e deixou aquela tormenta acontecer, né? Ele não podia não ter deixado. E eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que essas dificuldades que a gente tem na vida e às vezes está tudo certo, de repente tudo desorganiza, não são à toa, a gente precisa disso, é um processo de amadurecimento. Então eu encaro essas minhas reprovações, eu hoje olho para elas com muito amor. Eu acho que cada uma delas, inclusive essa situação de injustiça mesmo que eu sofri, me fizeram uma juíza mais humana, uma juíza mais atenta ao dor do próximo. Então eu acredito que tem realmente o dedo de Deus aí em cada uma dessas reprovações que eu fui experimentando, né? Se eu tivesse passado, de repente, no primeiro concurso da magistratura que eu fiz, sem nenhum tipo de problema, talvez eu não fosse a juíza que eu sou hoje, talvez eu não fosse a Geilza, né, que eu sou hoje. Então, eu vejo todas as tormentas da minha vida com muito amor. E eu vejo que é exatamente nesses momentos de dor que Deus fala mais claramente com a gente, que a gente consegue colocar a mão na consciência e falar: o que Deus está querendo falar comigo? O que eu preciso aprender com essa situação? E, às vezes, né, fazer ali, como a história do barco, né, fazer uma mudança ali de percurso e organizar melhor a nossa vida. O quanto é importante a gente seguir essa voz do coração que chama para uma vocação determinada, que a gente tem o sonho, o desejo de exercê-la por gosto mesmo. É porque a senhora foi advogada-geral da União, foi advogada da União, isso, não é? Que já é um cargo importantíssimo, muito bem remunerado. Isso. A senhora passou num concurso do Senado, também seria muito bem remunerada. E abriu mão de tudo isso para ser juíza. O quanto é importante seguir isso para ser uma pessoa feliz, seguir aquela inspiração que está lá dentro. É verdade. Eu cheguei a ficar em dúvida, claro, né? Quando eu era advogada da União e eu fiquei lotada no Ministério da Justiça, trabalhava e ganhava muito bem, meu trabalho era de uma importância muito grande, e eu cheguei várias vezes a falar: tá bom, vou me acomodar aqui, eu já estou ganhando bem, né? Já está tudo certo, não vou mais fazer concurso para magistratura. Mas aí outra tormentinha aconteceu no meu caminho que me fez voltar ao sonho e especialmente assim parar nesses momentos, tentar se abandonar um pouco nas mãos de Deus, né? Fazer essa coisa do abandono filial mesmo, de falar: Senhor, o que o Senhor quer para mim nesse momento? E tentar escutar. Às vezes a gente fala: estou escutando o coração. Às vezes está escutando é Deus mesmo, né? A gente diz que é o coração, mas Deus está falando com a gente ali dentro desse coração, dentro daquela coceirinha que dá: não, eu vou para a magistratura. Não, está tudo bem, mas eu vou insistir mais um pouquinho. E eu sempre dei muito valor a essas coceirinhas aí que acontecem com a gente, a esse coração falando.
às vezes que eu tentei me afastar, que eu tentei deixar para lá um pouquinho a minha fé, que eu comecei a ficar assim mais tíbia, né? Aquela coisa morna, sem fazer minhas práticas espirituais e tudo, foram momentos que eu senti na pele, por exemplo, a ansiedade. Eu cheguei a um ponto de ter crises de ansiedade, cheguei a um ponto de tomar medicação para ansiedade e às vezes a gente se entope de remédio, se entope de coisas externas e a resposta está dentro da gente, né? A gente tem o reino dos céus ali dentro da gente e aí eu vejo que quando eu me volto a isso e faço a sério minhas práticas espirituais, eu consigo sentir essa paz de Cristo, né? Essa paz que a gente fala tanto em cada missa e que poucas vezes a gente leva tão a sério isso, né? Já vou querer saber dessa religiosidade, de onde vem essa beleza de fé que está no coração dessa mulher. Mas antes eu quero falar para os concurseiros, atenção concurseiros, aqui tem uma professora e tanto, assistir os vídeos da senhora, a sua comunicação é maravilhosa com os alunos, o jeito que a senhora trata, fala, aborda os ensinos todos. O quanto é importante também ser assim, para ajudar aquelas pessoas que estão ali à procura de um sonho e que muitas vezes, e o sonho que não é fácil, né? Passar em concurso não é fácil. A senhora se depara com muita gente que às vezes diz, vou desistir, vou desanimar. E como é que a senhora reage também com essas pessoas? Engraçado que ontem no meu perfil do Instagram até uma pessoa me falou, me dá uma palavra de ânimo porque eu estou pensando em desistir. E eu falo muito claramente, primeira coisa, o concurso não é a única via. É uma das vias possíveis. O concurso também não é a grande vocação da sua vida. Eu acredito muito, assim, que a nossa vocação real, aquilo para o qual nós nascemos, é unirmos a Deus. Então, essa é a nossa vocação principal. Todo o resto são meios pelos quais a gente vai chegar nisso daí. Concurso público pode ser um grande meio, e é um meio que, principalmente para a mulher, é muito bom, porque traz uma estabilidade, traz uma segurança, traz uma igualdade, uma equiparação salarial. Então, é um meio muito bacana, mas não é o único. Então, eu falo muito com eles, a primeira coisa é, você realmente quer isso? Porque não é o único meio. Então, ninguém te obriga a fazer um concurso, você faz se você quiser. Agora, se você escolhe fazer um concurso público, a gente sabe que não existe uma fórmula mágica. Não existe um milagre, um material que só com aquele que você passa, não existe isso. O que existe é esforço. Mas nós, seres humanos que somos, miseráveis que somos, nós temos alguns que são os pecados capitais, né? Ali alguns defeitinhos, inclinações naturais sérias. E a principal dela é a preguiça, para quem está fazendo concurso público. Então, a gente tem essa tendência a lutar contra tudo que é esforço. A gente evita ao máximo o esforço. Então, eu tento deixar isso muito claro. É difícil mesmo. É ruim mesmo, estudar cansa, estudar dói, não é prazeroso mesmo, mas ele é um processo. Então, você vai precisar desse processo para alcançar aquilo que você decidiu fazer. Então, é muito importante essa liberdade. Eu escolhi o concurso público, eu escolhi fazer isso daqui. Então, se você tem isso muito maduro na sua cabeça e você sabe que precisa do esforço, o esforço não é que ele fica mais fácil, não é que ele deixa de existir, mas ele se torna mais leve. Eu sei que isso é um momento, eu sei que isso é temporário, que não vai durar para sempre, e fui eu que escolhi. Então, eu tento mostrar com naturalidade para eles que é um caminho. E é um caminho exitoso, porque eu não conheço ninguém que estudou para concurso e não desistiu e que não passou. Todo mundo que estuda para concurso sem desistir vai passar. As pessoas que não passam é porque desistiram. Senhora, pode citar algum exemplo que a senhora depois ficou próxima dessa pessoa, conheceu, ou ela lhe encontrou, lhe agradeceu, alguém que não desistiu e que a senhora estava ali pronta para ajudar também? Nossa, mas eu tenho muitos exemplos, assim, é o normal. O mais normal é isso, é a pessoa pensar em desistir, a pessoa falar, não, eu vou abrir mão. Eu pensei em desistir muitas vezes. Você fica realmente naquela tendência, não, vou ter que estudar de novo, eu fiz um concurso, eu reprovei, eu vou começar do zero. Então, a gente tem essa tendência de querer desistir. Quando você consegue ter essa persistência, e tudo que é bom na vida, a gente vai precisar de persistência.
um casamento, educação de um filho, tudo que é legal, que a gente enquadra ali como sucesso, vai precisar do esforço. Só que a gente quer o sucesso, a gente quer o brilho, mas a gente não quer o esforço. Então, a pessoa, quando ela encara que aquilo é momentâneo, que ela precisa do esforço, ela vai conseguir. Eu tenho alunos que tentaram concurso aí durante 10 anos e que passaram. E é engraçado que depois são os que contam com mais orgulho. Nossa, eu tentei 10 anos. Não tem vergonha. Não é vergonhoso você dizer, nossa, eu tentei 10 anos, eu devo ser burro. Não, você conta com orgulho. Eu tentei 10 anos, não desisti e cheguei lá. Tem casos de pessoas de idade mais avançada? Tem muitos casos, tem sido cada vez mais comum, inclusive. E agora, com a pandemia, eu vejo que isso ficou ainda mais claro, porque a pandemia fez muita gente perder emprego, a pandemia fez muita gente diminuir a renda na iniciativa privada. Então, muita gente procurou concurso público. Junto com isso, a gente teve um período aí que ficaram represados os concursos e voltaram em 2022 com tudo. Então, tem muita gente aí na faixa dos 40, 50 anos estudando forte para concurso. E são pessoas que passam mais rápido, porque são pessoas que sabem o que é o esforço e que sabem o valor do seu próprio tempo. Elas não podem se enganar. Não tem mais tempo para você se enganar. Você com 45 anos, você não vai ficar uma tarde na biblioteca fingindo que estuda. Você com 18, 20, talvez você faça isso. Aos 40, 45, com filho para criar, você não faz mais. Então, são pessoas que passam até mais rápido. Eu escutei recentemente uma aluna da senhora. E ela dizia, Ronaldo, ela é encantadora, essa professora. Ela vai dando exemplos, inclusive ela dá exemplos bíblicos. Ela para em alguns momentos e diz, olha, me esperem só um instantinho que eu vou rezar uma Ave Maria antes da gente começar, vou fazer uma oração antes da gente começar. E a senhora, ela diz que a senhora dá exemplos bíblicos quando precisa de algum exemplo para explicitar alguma questão. A senhora faz lives rezando o terço. Ela me falou até de um projeto dos pecados capitais. Explica para a gente tudo isso. Como é que é? Começou no curso que eu dou aula, né? Então, eu e uma psicóloga... Pode falar o curso sem problema. Ah, tá. O Gran Cursos Online. Eu e uma psicóloga, Juliana Gebrim, a gente resolveu fazer um projeto sobre os pecados capitais na vida do concurseiro. E a gente começou exatamente com a preguiça e falamos durante 2 aulas. Então, eu fiz toda a parte filosófica. Eu gosto muito de filosofia, meu doutorado principalmente na área de filosofia, então eu trouxe a parte mais filosófica, muito baseada em São Tomás de Aquino, principalmente, e ela trouxe a parte psicológica, né, de como lidar com as emoções que decorrem daí e tudo mais. E esse projeto foi, assim, um sucesso imenso, os concurseiros conseguem se enxergar muito bem e a gente dá mecanismos, né, como é que você luta contra isso e, principalmente, você enxergar com naturalidade. Os pecados capitais, a gente tem mania de achar que são do outro, né? É muito fácil para a gente julgar o outro, mas não é. O nome pecado capital vem de cabeça, quer dizer, eles são a origem de todos os demais pecados. Então, todos nós temos inclinação para esses 7 pecados capitais. E a gente vai lutar contra eles o resto da vida. No concurso, o que pode te atrapalhar? E aí a gente trabalha, por exemplo, a questão da soberba, né? De você achar que já sabe tudo, que não precisa mais estudar. De você achar que o seu é melhor do que o outro e que por isso você não vai ouvir o outro. De que você sabe mais do que o professor. A questão da preguiça, né? De você se programar para cumprir um determinado cronograma e você não cumprir, dizer, não, vou deixar para lá. E a preguiça é engraçada que virou um pecado bonitinho. Como é que pode isso, né? A gente fala assim, ai, que preguicinha gostosa. Não, não existe preguicinha gostosa. Preguiça é ruim, é pecado. Então, a gente mostra para eles... causa mal. E causa mal. Quer dizer, os pecados não são uma lista que a igreja te coloca para apontar o dedo na sua cara. Não. Os pecados são coisas que te fazem mal. E que se você luta contra eles, você vai melhorar, você vai crescer como ser humano. Crescem virtudes diversas, né? Exatamente. Então, é esse o projeto, né? De mostrar o tanto que esses pecados que influem em todas as áreas da vida humana também podem ser trabalhados dentro do concurso. E se você consegue já trabalhar com isso durante a fase da preparação, você consegue passar com um tempo menor e, principalmente, ser aprovado de forma equilibrada, porque a saúde mental hoje, principalmente nessa área dos estudos, ela foi muito afetada com a pandemia.
muito. A pandemia deu um déficit no aprendizado muito grande, que alguns estudiosos dizem que vai demorar cerca de décadas para você recuperar o ensino perdido durante a pandemia. Nós fomos forçados a ir todo mundo para o ensino online, os professores não estavam totalmente adaptados, os alunos menos ainda, mudou totalmente o ensino tradicional e esse déficit ele vai ser recuperado paulatinamente. Então, aliado a isso, a gente achou, eu pelo menos achei, vai todo mundo morrer, eu vou pegar Covid, eu não posso sair na rua mais, eu vou ser contaminada. A gente tem medo de pegar nos outros hoje em dia, não é? Então, isso daí é um problema na saúde mental. Para o concurseiro, que já é uma pessoa mais desequilibrada mesmo porque está estudando, é difícil, é um período duro na vida dele, é pior ainda. Então, a gente precisa tratar disso também. Interessante, a senhora ligou pecados capitais com saúde mental. Vamos lá. Eu vejo que a senhora fala com muita desenvoltura e com muita liberdade sobre o tema da religiosidade e inclui a religiosidade, por exemplo, numa aula para concurseiro. Não sei como é que a senhora também na magistratura utiliza também os exemplos religiosos, se utiliza, porque hoje a fé é questionável. E por que a senhora não se intimida com isso? Pois é, olha que legal. Na época eu estava bastante morna, né, na minha fé, quando eu fui fazer o doutorado. Minha filha mais nova tinha 3, 4 anos, era bem novinha, e eu resolvi fazer o doutorado, já estava um tempo assim sem estudar mais forte e tudo, e eu ia fazer o doutorado em outro tema que não tem nada a ver com isso. Numa nota de rodapé de uma autora francesa, ela falava sobre a influência da religião no direito internacional. E a partir disso daí eu não consegui mais pensar em outra coisa. Eu tinha que escrever sobre aquilo, a minha tese tinha que ser sobre aquilo ali. E acabei escrevendo uma tese sobre direitos humanos e liberdade religiosa. O tanto que a religião influencia em todas as áreas ligadas ao ser humano. São perguntas inatas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu propósito nessa vida? Então, assim, não existe ser humano que nunca se perguntou isso. Religião, religare, você vai se religar a algo. Então, é uma coisa muito importante, são perguntas essenciais à vida. E o que acontece? Durante muito tempo se tentou afastar completamente, até hoje temos isso, né? A religião da vida pública. Então, o juiz ele não pode ter religião, o político ele não pode ter religião. Só que isso é uma falácia. É uma falácia, isso não existe na realidade, porque é íncito ao ser humano essa busca às respostas fundamentais de sua existência. E sempre que se tentou isso, aquela civilização daquela época, aquela sociedade daquela época entrou em caos, no caos. Exatamente. Então, quer ver, o último grande marco disso daí foi o ataque, né, às Torres Gêmeas em 2002. Então, ali você vê, não, ninguém toca no assunto de religião, de repente, um movimento que aparentemente ali por conta de religião faz a gente falar, pô, a gente precisa falar disso de novo. A gente precisa tocar nesse assunto de novo. Então, eu trouxe para a minha tese de doutorado essas situações em que vários temas que são temas de políticas públicas, como o aborto, como a eutanásia, como a clitoridectomia, que ainda é feita em alguns países, né, na África. Como que esses temas têm a ver com religião e precisam ser discutidos no debate público. Como que eles devem ser discutidos no debate público? Tem duas maneiras principais. Uma maneira é por via do legislativo, então na elaboração de leis, ali a gente tem uma facilidade maior. Então eu tenho com muita facilidade um deputado dizendo, eu sou protestante, eu sou católico, eu sou com muita facilidade, porque ele vai ser eleito, então ele tem uma legitimidade ali pela eleição, mas a gente também tem no judiciário, aquele que vai aplicar aquela lei, né? Então, o juiz, ele não pode aplicar de jeito nenhum fatores religiosos, ou está na hora da gente também discutir sobre isso? Ou também está na hora da gente poder falar sobre isso? Nos Estados Unidos, existe um movimento chamado Critical Legal Studies, que é como se fosse estudos críticos no direito, né? E nesse movimento, eles estudam exatamente a influência de fatores ocultos nas decisões judiciais. Então, a questão da religião, a questão de crenças, de experiências que a pessoa teve. Por exemplo, uma juíza que já foi vítima de um estupro, ela vai ser mais rígida ao julgar um estuprador? Eles estudam isso. Eu vou aqui trazer para a senhora alguém que a senhora gosta muito.
São José Maria Escrivá, eu sei que a senhora gosta. Ele diz assim: para um católico trabalhar não é cumprir, é amar, é exceder-se alegremente e sempre no dever e no sacrifício. Quero perguntar para a senhora, o espaço do trabalho é também um ambiente de encontro com Deus? Pode ser um ambiente de encontro com Deus? E o que significa para este santo que a senhora gosta tanto, santificar o ambiente de trabalho? Legal que tem outro santo que aí você gosta muito, que é São João Paulo II. Demais. Que ele falava que São José Maria Escrivá é o santo do cotidiano, né? O que acontece? E a gente tem inspiração também em Santa Teresinha e tantos outros santos maravilhosos, todos são maravilhosos, né? As pequenas coisas, quando feitas por amor, quando entregues a Deus, quanto que valem, né? E São José Maria Escrivá, ele foi um marco muito grande ao falar que não só os religiosos, né, aquelas pessoas que saem do mundo, da sociedade e vão viver religião como os padres, as freiras, não só eles podem ser santos. Qualquer pessoa que a gente chama de leigos, né, qualquer pessoa pode ser santa. Essa foi a grande mensagem de São José Maria Escrivá. Então, você, leigo, você também pode ser um santo. Isso, na verdade, tem um fundamento bíblico. Jesus falou: sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Como é que a senhora explicaria hoje isso para aquele perguntar, por exemplo, um aluno não religioso, professora, mas e o que é esse ser santo? O que a senhora responderia? O ser santo é buscar evitar o pecado, principalmente. O ser santo é você colocar realmente os mandamentos em prática, colocando Deus acima de todas as coisas, o amor a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa questão de santificar o trabalho, por exemplo, cada dia que eu começo a trabalhar, oferecer esse trabalho a Deus e enxergar que ali não é simplesmente uma forma de eu ganhar dinheiro, também, mas não é simplesmente isso. Eu estou servindo ao próximo, eu estou amando ao próximo no meu trabalho, seja dando aula, seja atuando como juíza. Então, santificar o meu trabalho é fazer esse trabalho da forma mais perfeita possível, procurando cumprir um mandamento, esse mandamento de amar ao próximo. Gente, nós estamos conversando aqui com uma professora, uma juíza que ama ser as duas coisas, e estamos ouvindo aqui coisas extraordinárias. Mas o próximo bloco, que se aproxima já depois do intervalo que eu vou chamar, nós vamos falar sobre temas de atualidade e questões que valem a pena ser refletidas. E ela é uma mulher. E atenção, mulheres, o próximo bloco vai falar predominantemente sobre vocês. Aguardem aí. Claro que se interessa aos homens. A gente volta já. É a sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje com uma convidada encantadora, a doutora Geilza Diniz, que é juíza e que é professora também. Aliás, ela tem obras sobre direitos, uma de suas obras, Direitos Humanos e Liberdade Religiosa, e um monte de outras obras para concursos, doutora. Isso mostra o seu amor pelas duas áreas, não é? Com certeza, compatibilização aí das duas áreas. Bom, mas agora eu quero começar esse bloco aqui abrindo-nos a uma outra reflexão importante. A questão família, e sobretudo no mundo de hoje é muito importante a gente entender bem o que se entende por família. Para a senhora, o que é a família? Para mim, a família, nos moldes, né, principalmente preconizados aí pela igreja, é um sacramento maravilhoso. E o matrimônio é um sacramento, é o principal local de santificação para quem é casado, né? Então, eu que sou casada, eu sei que a minha principal missão de santificação está no meu papel como esposa. Então, família, dentro do que está no mundo ali, é o primeiro lugar para mim. E eu acho que a gente, algumas vezes me pergunta assim, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Como é que você dá conta de compatibilizar tantas atribuições? Basta você ter muito ordenado na sua cabeça suas prioridades. Quando você sabe as suas prioridades de forma muito clara, você consegue fazer o seu dia render muito bem. Então, quando eu sei que a minha família é minha prioridade número 1, porque se a minha família não estiver bem, eu não consigo dar uma aula boa. Se a minha família não estiver bem, eu não consigo julgar um caso com tranquilidade. Então, eu preciso estar com a minha família
totalmente estruturada, com tudo bem, com os meus filhos equilibrados, meu marido bem, para eu conseguir ser uma boa profissional. Quando você consegue organizar isso na sua mente, todo o resto flui. Então, família, para mim, depois de Deus, está em primeiro lugar. Vamos lá. Agora vamos entrar no outro assunto importante aqui nesse programa de hoje. Vamos falar sobre mulher, feminilidade e feminismo. O Papa Bento XVI, ele diz num discurso em 2009, Papa Emérito agora, que a história registra quase exclusivamente as conquistas dos homens, quando, na realidade, uma parte importantíssima da mesma se deve a ações determinantes, perseverantes e benéficas realizadas por mulheres. As mulheres são deixadas um pouco de lado ou esquecidas na história, doutora? Tem menor relevância do que o papel dos homens? Então vamos lá, historicamente falando. Vamos entrar num tema espinhoso. Eu vou começar com o conceito original mesmo do que era o feminismo e vou voltar atrás para mostrar que esse protagonismo feminino, na verdade, sempre foi uma meta até mesmo da Igreja Católica, uma meta muito clara dentro da vida de Jesus, inclusive. Vamos lá. O termo feminismo, eu acho que você não deve saber disso, a maioria dos nossos telespectadores também não devem saber disso, ele surgiu a partir de um médico. Foi um médico, não foram as sufragistas na Inglaterra, não foi por um médico que estudava efeitos da tuberculose. E um dos efeitos da tuberculose era diminuir os hormônios masculinos e o homem ficar com aspectos mais femininos. Então, ele tratou isso daí como uma consequência da doença com o termo feminismo, surgiu daí. O feminismo, como um movimento mais ideológico, ele surge no século XIX. Antes disso, não existia uma luta por igualdade? É claro que existia. E para mim, assim, o que chama mais atenção, que toda vez que eu estou rezando o texto e que eu paro nesse mistério do texto, eu fico horas, é o texto que mais demora para mim, é o texto desse dia, que é aquele mistério das bodas de Caná. Veja só que coisa fabulosa a gente tem ali, o protagonismo de Nossa Senhora, o protagonismo de Maria naquilo ali. Primeiro, antes disso mesmo, Deus escolheu se fazer verbo por meio de uma mulher. Ele podia ter surgido do nada, não, ele escolheu vir por meio de uma mulher. Depois, aí indo para as bodas de Caná, que é o que mais me toca. Jesus, que é Deus, diz para Maria, mulher, minha hora não chegou. Ela fala para ele, filho, acabou o vinho. Primeiro, ela se preocupa, olha lá São José Maria, ela se preocupa com aquelas pequenas coisas, né? Ela podia falar que a festa não é minha, não sou eu que estou bancando essa festa aqui, o vinho acabou, vou-me embora. Acho que Maria nem devia beber, não sei, vou embora. Não, ela percebeu que o vinho estava acabando, ela tomou a frente de cuidar daquilo ali e ela considerou aquilo extremamente importante. Já se falava de feminismo nessa época? Não. Claro que não. O feminismo surge do jeito que é no século XIX. Então, colocar ali o feminismo como sendo o grande portador da igualdade entre homem e mulher é um erro gigantesco. E o que é este feminismo que está aí hoje descaracterizando esta importância, esse protagonismo da mulher, mas com uma oferta de talvez importância e protagonismo que talvez não seja realmente esse adequado que a gente está conversando aqui, este belo que a gente está conversando? Tem duas coisas que no Brasil são mais sutis, são mais light. Então, talvez a gente não enxergue com tanta clareza. Maçonaria e feminismo. No Brasil, se você conversa com maçons, você pergunta assim, você acredita em inferno? Qualquer maçom que você perguntar vai te dizer, eu acredito. Mas a grande questão da maçonaria e a Igreja Católica era exatamente a maçonaria dizer que não havia inferno. Então, no Brasil, a maçonaria tem um contorno light, digamos. Feminismo, a mesma coisa, porque o feminismo, na sua origem, ele preconiza a destruição da família, a implantação do comunismo. O grande ideal do feminismo foi o marxismo. As grandes ideias surgidas na primeira onda do feminismo, nas sufragistas, foi com esse viés político. Então, a gente tem hoje no Brasil muitas pessoas que se dizem feministas sem conhecer essa origem histórica, e eu fui uma. Eu fui uma que, antes de estudar profundamente o feminismo, me disse feminista durante um tempo.
porque eu achava que era uma coisinha linda. Até que teve um grande evento numa associação de classe dos juízes em que não havia participação feminina praticamente. Eram, acho que 40 expositores e tinha uma mulher que não era juíza. E eu estava na escola da magistratura nessa época e eu reclamei. Eu falei, olha, tem que ter uma representatividade maior das mulheres, tem que ter uma igualdade, vamos convidar mulheres e tudo mais. E nesse momento, acabou que eu saí da associação por causa disso. Nesse momento, tentaram me cooptar para o feminismo, da seguinte maneira: você precisa se filiar a uma outra entidade de esquerda da magistratura. Falei, não, mas eu não tenho perfil nem de direita nem de esquerda, eu não quero me associar a nada desse tipo. Então, o feminismo, na sua origem, ele é um movimento político, ideológico e com uma carga de comunismo muito grande. Só que a maioria das mulheres não sabe disso e se diz feminista porque acha que o que se prega é a coisa sedutora que se vende, igualdade homem e mulher. Não é. Não é só sobre isso. Vai muito além e é muito mais perigoso do que isso. E talvez seja realmente hoje, talvez não, como a gente está conversando aqui, é a grande motivação para atrair tantas mulheres hoje. Exatamente, pessoas que não estudam, que não vão a fundo e que acham bonito, porque é bonito, Sim. O ideal da igualdade homem e mulher. Esse ideal da igualdade homem e mulher é uma premissa. Olha, quando você pega uma coisa assim, Ronaldo, Deus Pai, ele é espírito, não é um corpo físico. Deus Pai é espírito, certo? E ele cria o homem à sua imagem e semelhança, certo? Tá em Gênesis, não é? Sim. Ele criou só o homem? Não, ele criou o homem e fez a mulher. Então, o espírito, esse espírito de Deus Pai, que ele cria em sua imagem e semelhança, é formado por ambos, homem e mulher. É por isso que quando há o matrimônio, se torna um só corpo, porque aquilo ali fez essa junção total no que foi pensado por Deus Pai, nesse conteúdo do que junta e forma esse espírito completo ali. Então, não há, dentro do catolicismo, não há espaço para diferenciação em termos quantitativos de homem e mulher. Não há no catolicismo espaço para dizer que o homem é mais do que a mulher ou do que a mulher é mais do que o homem. Não, nós somos iguais. Aí você pode até falar assim, como muita gente às vezes me pergunta, mas e aquele trecho da Bíblia que diz que a mulher deve ser submissa ao homem? Você já viu a que homem essa mulher é submissa? E, aliás, recentemente, quando no domingo que trouxe a liturgia dessa Santa Missa, já neste ano, houve um rebuliço na mídia por causa desta menção bíblica. É porque lê só um trecho, né? Um questionamento desse versículo bíblico. É, porque se lê só um trecho, aí pega-se esse trecho, recorta e critica-se a igreja por conta disso daí. Mas leia o resto. A quem que a mulher é submissa? A um homem que ama essa mulher mais do que a si próprio. A um homem que ama essa mulher como Jesus ama a igreja. Então, quem é que não quer ser submissa a uma pessoa dessa? E que deve morrer e se entregar por ela. Por ela. Então, quer dizer, é uma submissão de amor, é uma submissão de liberdade. Então, não há dentro da Igreja Católica nenhum espaço para dizer que o homem é mais ou que a mulher é mais. Mas eu enfatizo isso. Já foi neste ano agora, no domingo, que trouxe esta leitura bíblica, que houve um questionamento do movimento feminista quanto a este trecho bíblico. Eu achei aquilo absurdo também. Um dos trechos mais lindos sobre casamento. Sim, sim. Doutora, vamos lá. Mas voltando a falar aqui, então, a gente pode retornar, isso vai ser bem recorrente. E a mulher, ela já está ocupando realmente os devidos espaços que existem na sociedade que ela pode ocupar? Eu acredito que a gente já alcançou muita coisa, né? Então, assim, concurso público, até tinha falado isso. Por que me seduziu tanto? Eu sabia que era um espaço que eu ganharia igual um homem. Então, assim, o salário é igual dentro do concurso público, seja você homem ou mulher. Nas empresas privadas, a gente ainda ouve relatos e é difícil saber até que ponto está tendo uma desigualdade mesmo, porque às vezes isso é feito de uma forma velada.
O que eu acho que a mulher deve se preocupar muito é em continuar essa luta por uma igualdade, essa luta por um protagonismo feminino que é muito desejado, tanto pelo Papa Francisco como São José Maria Escrivá. Tinha inúmeros textos sobre isso, que ele começou, foi engraçado. Quando São José Maria Escrivá fundou a Opus Dei, ele primeiro queria fundar só para os homens. E ele não parava de pensar nas mulheres. Deus não quis que ele fundasse só para os homens. Ele começou vendo só para os homens, ele teve uma visão e pensou só nos homens, e depois ficou com aquela cosquinha, né? Aquela coceirinha ali, e até que ele resolveu rapidamente, não demorou muito tempo, abrir para as mulheres. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar é que é sempre um caminho e que a busca deve ser sempre de igualdade, não de supremacia, nem do homem, nem da mulher. Sempre tentarmos procurar essa igualdade, denunciarmos quando eventualmente isso não estiver acontecendo, como eu fiz, sem precisar se vincular a um movimento político, sem precisar se vincular a um movimento ideológico. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa fazer. Graças a Deus, Deus nos dotou de livre-arbítrio, não é? Então a pessoa pode fazer. Ah, eu quero ser feminista, eu comungo disso daí, ok. É sua liberdade, mas que você seja realmente livre para entender o que tem por trás desse movimento e para optar se você quer isso realmente ou não. Deixa eu continuar aqui trazendo esses convidados maravilhosos que a gente está chamando aqui à nossa conversa, São José Maria Escrivá e São João Paulo II de volta. Deixa eu trazê-lo aqui. Ele diz assim: a mulher representa um valor particular como pessoa humana e, ao mesmo tempo, como pessoa concreta pelo fato da sua feminilidade. O que é feminilidade? Porque pouca gente também sabe o que é isso. Olha, a feminilidade, ela tem a ver principalmente com esses atributos naturais da mulher, o que Deus realmente deu pra gente de diferenciado. Você já começa pela questão mesmo física, né? Olha que legal, como a beleza da mulher, ela pode ser inclusive vista como um ato de serviço. Não é ótimo você chegar e ver uma mulher bem arrumada, uma mulher, né, com unha feita, com maquiagem, quer dizer, coisa que às vezes o homem não tem acesso e que torna a mulher tão, assim, agradável, né, de ser vista, de ser apreciada. Além disso, a questão da maternidade, o tanto que esse dom da maternidade que a gente estava falando, né, de Maria, o tanto que isso acrescenta à humanidade como um todo, essa sensibilidade feminina, né, que diferencia muitas vezes do homem, essa sensibilidade mais aflorada. Quantas vezes a mulher, com o seu jeitinho mais doce, com o seu jeitinho de saber expor mais os seus sentimentos, ela consegue o que quer. Então isso, quando é colocado em prol do serviço ao próximo, é encantador. Então a mulher que sabe ser feminina, que sabe usar esses dons, esses atributos que são dados por Deus, ela se diferencia muito. Ela consegue realmente unir toda a força que ela pode ter com toda a sensibilidade que ela foi abençoada. E a gente tem hoje também, neste mundo, o desafio de entender a transexualidade. Pessoas que nascem com o corpo masculino, nasce homem e quer se tornar mulher porque diz sentir-se mulher e vice-versa. E aí a gente tem os exageros de alguém que nasce um ser humano e diz: eu me sinto um gato, eu quero ser um gato. E eu vi isso acontecer recentemente numa reportagem chilena. E assim em tantas outras coisas que a gente fica assustado de ver. É também resultado deste feminismo errôneo que está aí, essas mudanças que a gente tem observado e que a gente sabe que fogem da naturalidade? Difícil dizer, Ronaldo, difícil dizer porque, assim, nem mesmo estudos científicos seguros a gente tem sobre isso. Então, a gente não tem estudos seguros sobre a pessoa nasceu assim, ou foi uma opção, ou foi uma modinha. A gente não tem estudos seguros para dizer o que gera isso daí. O certo é, biologicamente falando, nós temos o homem e a mulher, biologicamente falando. Reflexos disso, dessas mudanças aí, né, desse gênero e etc., hoje em dia já tem sido chegado inclusive à porta do judiciário. Você quer ver uma situação? A pessoa faz a mudança de sexo e ela vai competir. Por exemplo, o homem fez a mudança de sexo e passou, então, né, não ter mais o órgão sexual masculino. Mas ele continua tendo toda a biologia do homem. E ele vai competir com as mulheres. E ele ganha.
Sim. Ele ganha, porque ele tem mais força. Em diversos esportes está acontecendo, mas houve agora uma revogação nos Estados Unidos de uma competidora que tinha mudado de sexo. Os Estados Unidos invalidaram aquela prova e não reconhecem mais aquela pessoa que mudou de sexo como feminina. Pois é. Já houve lá uma revogação disso. Exatamente. Na Europa também não se conseguiu uma uniformidade sobre esse pensamento. Então, você tem alguns países na Europa que admitem a mudança tanto da certidão de nascimento como da identidade. Outros países, como a Inglaterra, admitem a mudança da identidade, mas não a certidão de nascimento, porque as pessoas têm o direito de saber como você nasceu. Se você nasceu homem ou nasceu... Até para fins de casamento, Sim. até para fins de competição. Então, é um assunto que a gente ainda sabe muito pouco, que a gente ainda tem muito pouco estudo sobre isso. É muito difícil de se afirmar se isso é um fruto de algum movimento ideológico, se não é. Eu acho que seria muito temerário e acho que, assim, afirmar categoricamente. E acho que a gente ainda vai ter algo como isso que aconteceu nos Estados Unidos. Idas e vindas, né? É um assunto muito difícil de tratar. E isso se mistura com a tal ideologia de gênero, e, aliás, a respeito dessa ideologia de gênero, a Igreja e o Papa Francisco são terminantemente contra, e o Papa Francisco tem repetidas vezes falado contra isso, que é uma negação da natureza masculina e feminina. E aqui entram duas personagens importantes que eu pediria da senhora também aqui um comentário. Simone de Beauvoir, filósofa ativista reconhecidamente feminista, que diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E o Papa Francisco já rebateu isto aqui, mas eu quero ouvi-la. Uma frase de efeito, com certeza uma frase de efeito, ela tem muitas frases assim sedutoras e tudo, né? Mas é uma frase completamente distanciada da realidade biológica, completamente distanciada da natureza. Então, quer dizer, como assim a pessoa se torna mulher, né? É algo que é bonito de ouvir, eu vou me tornar mulher, um dia eu vou, né, conseguir falar que eu sou mulher, mas que não tem nenhum amparo na natureza e na biologia. Simone de Beauvoir, ela foi responsável pela uma das principais protagonistas da terceira onda do feminismo, que foi exatamente uma onda mais ligada, a primeira eu falei para você que foi aquela mais das sufragistas, e essa terceira, bem representada por Simone de Beauvoir, veio tratando dessa questão de gênero. O que poucas pessoas estudam é o que representou efetivamente Simone de Beauvoir para além dos livros. Porque uma coisa é o que você escreve, se eventualmente você lê só os meus livros, você não pode dizer que você me conheceu. E se você for estudar o que aconteceu com a vida da Simone de Beauvoir, que foi, inclusive, teve cassado o seu direito de dar aulas na França. Então, assim, existe uma coisa que é o livro, que são as frases soltas e que a gente eventualmente se seduz, e existe uma outra coisa que foi a vida real do que aconteceu com ela. Então, essa questão da identidade de gênero, ela, a meu ver, ela não pode se sobrepor ao que é realmente natural e biológico, porque isso vai prejudicar outras pessoas. Então, é de novo a questão da igualdade. Peraí, se todos somos iguais, por que aquela pessoa tem mais direitos do que eu? Por que essa pessoa pode escolher se ela vai competir, por exemplo, dando o exemplo dos atletas, né? Se vai competir entre os homens ou entre as mulheres e eu não posso? Agora, curioso, eu jamais vi uma mulher que mudou de sexo para homem e foi competir. Um homem que mudou de sexo para mulher foi competir com os homens. Isso não acontece. Pois é. Ainda não aconteceu. Posso dizer com certeza. Eu já vi homem que mudou de sexo, virou mulher e foi competir com a mulher. Agora, o contrário eu não vi. Não é? E a gente tem a questão há uma desvantagem nisso. Exato. Eu acho que o grande problema é você, com isso, ferir não só a natureza, mas a igualdade entre os seres humanos. Então, assim, a gente não pode deixar de lutar por uma igualdade real, dentro de suas diferenças, é claro, né, biológicas e tudo, mas a gente não pode abrir mão dessa igualdade que Jesus lutou tanto por isso. Bem, eu vou aqui. Eu teria ainda a Judith Butler, que é também outra exponente também deste mesmo pensamento do feminismo. Ela diz que gênero não é algo que é algo que se faz, um ato, um fazer, em vez de ser. Então, são coisas que a gente vê, fica meio perdido, meio solto, meio confuso, meio tudo. Mas eu vou pular isto aqui e vou terminar esse bloco com a senhora falando de maternidade.
Chamando a mulher à maternidade, Deus confiou-lhe o ser humano de forma inteiramente especial, disse o Papa Francisco. A maternidade ressignifica uma mulher. E aqui eu quero perguntar para a senhora, quais os exemplos encantadores de maternidade que a senhora pode nos dar? E nos fale da sua maternidade. O exemplo mais encantador é Nossa Senhora, com certeza, né? Quer dizer, eu muitas vezes na criação dos meus filhos, eu pergunto como que Nossa Senhora agiria. Eu fico tentando imaginar, sabe? Será que ela brigaria? Às vezes eu pergunto, como é que será que Jesus era naquela fase oculta da vida dele, né? Em que ele era adolescente. Será que ele era muito questionador, igual o meu filho é? Então eu tento muito me colocar assim, no lugar dela, imaginando como que ela faria. Um exemplo fabuloso de uma mãe firme, de uma mãe cuidadosa, né? Aquele outro exemplo de quando Jesus se perdeu, né, na viagem e aí ficou no templo discutindo com os doutos e ela foi atrás e perguntou dele, por que você estava aqui? E ele, não, eu estava cuidando das coisas do meu pai, o pai do céu e tudo. Então, assim, um exemplo fabuloso. E para mim, é a missão assim que me realiza completamente. É incrível, é realmente um milagre e ali para mim é o milagre mais óbvio de se ver a maternidade e uma forma de se realizar muito criando pessoas que são totalmente diferentes de você, né? Você cria os filhos para Deus, você cria os filhos para o mundo, você precisa dá-los autonomia e liberdade que na verdade vem de Deus, mas você tem toda a missão de educar, de passar valores. Então é algo assim fabuloso e que a gente cresce muito como ser humano, porque é incrível, né? Filho vem para ensinar a gente. E é igual videogame, filho é igual videogame, já sabe disso? Porque quando você acha que tem uma fase que você já está dominando, 3 anos de idade, agora já estou dominando, já dorme bem, já sei como é, aí vem o tal do Terrible 3, aquela fase que o menino é terrível, então quando você acha que você está bom numa fase, vem uma fase mais difícil. Me diga se isso não é Deus mostrando pra gente, ensinando pra gente sobre a temperança, sobre o equilíbrio, sobre a própria justiça, sobre a paciência. Então é uma escola, a maternidade é um dom, mas é também uma escola para a gente crescer como ser humano. E o que dizer a quem tem como projeto abrir mão dela em nome da carreira? Não é necessário, não é necessário, é plenamente compatível, completamente, não digo tranquilo, mas possível de ser feito, você compatibilizar. Eu fiz a minha prova oral do concurso, que é a última fase, eu fiz essa prova oral grávida do meu filho mais velho. Ele tinha 2 meses e meio para 3 meses na barriga. E eu fui fazer a prova oral com toda aquela fase meio de sono, de enjoo, de gestação. Fiz grávida dele, passei em primeiro lugar, consegui conciliar. Então, tudo é ordenação. O tempo, ele é como se fosse uma borracha. O tempo você consegue esticar ou diminuí-lo, de acordo com o tanto de amor que você coloca nele. Então, não é preciso abrir mão da maternidade, que é realmente um milagre, é uma coisa fabulosa, é o amor, assim, talvez o amor que mais se aproxime do amor que Deus sente pela gente. E você abrir mão de tudo isso pela carreira é completamente desnecessário. E tem uma outra coisa. Daqui a pouco a senhora não será mais juíza, ou estará aposentada, professora, mas a senhora continuará sendo mãe. E terá seu filho ou seus filhos e seus netos e assim por diante. É verdade. E terá tido a experiência da maternidade como a senhora tão bem está aqui relatando. Com certeza. Gente, olha, este bloco também está ficando por aqui. Nós vamos agora para o intervalo e na volta, temas de atualidade. O que você está observando que está acontecendo hoje no Brasil? Pois é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, aqueles temas que a gente hoje precisa ter um pensamento sobre eles, que a gente quer entender melhor. Então, daqui a pouquinho nós voltamos conversando aqui com a doutora Geilza Diniz e continua aí, tá bom? Voltamos já. Nós já estamos de volta na sequência do Além da Notícia da noite de hoje. Está especialíssimo, estou conversando com a doutora Geilza Diniz. Ela é professora de processo penal, legislação especial e técnica de sentença, formando pessoas para passarem em concursos, preparando pessoas para passarem em concursos, porque ela viveu essa experiência 25 anos atrás, não é? 25 anos a senhora começou a dar aula, Isso. se preparando para concursos também, não é? Isso. Bom,
E ela também é juíza, viu, gente? Então, agora vamos falar de um outro aspecto agora do trabalho da senhora, que é esse mundo jurídico. Eu acho que nunca tivemos em ascensão como hoje as questões de justiça. A gente nunca conheceu tanto sobre justiça como hoje, nunca tivemos tanta proximidade agora com juízes, com sentenças, com o Supremo Tribunal Federal, com questões, questionamentos. É verdade isso? É verdade. A gente teve principalmente a questão da internet, né, com muito peso, e a questão do televisionamento das sessões, né, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Então, as pessoas começaram a se interessar muito mais, né, pelos julgamentos, a forma que os julgamentos são feitos, as sessões, os temas mais polêmicos. Então, hoje a gente vê, tem até um meme que eu acho engraçado, que está... um homem vestido de magistrado com aquela toga, aquela peruca de antigamente, e ele passando e se transformando num juiz ao passar por um túnel de Facebook. Quer dizer, a gente tem hoje no Facebook, no Instagram, no Twitter, inúmeros juízes, né? Qualquer caso de mais repercussão, todo mundo tem um posicionamento, todo mundo quer dar um palpite jurídico sobre aquilo, porque veio para a realidade. Mas eu acho isso fabuloso. Eu acho que tem um papel de acesso à justiça importante por trás disso. E vocês, juízes, percebem também hoje um assédio maior a vocês? Assédio no sentido bom, eu diria. Sim, é no sentido positivo mesmo. No sentido positivo, né? Das pessoas se interessarem mais, das pessoas pedirem, por exemplo, as minhas audiências, eu sempre tenho pedido de estudantes, de curiosos para assistirem às audiências. E são públicas, então podem mesmo assistir. Muito mais do que antigamente. Então, outra época também, quando eu estava na turma recursal aqui do tribunal e as sessões eram televisionadas, tinha muita gente. Falei, gente, quem é que pode estar interessado nisso, assistindo? E as pessoas assistem, quer dizer, as pessoas tomaram gosto, né? Tem gente que gosta de assistir a TV STF, a TV Justiça, a TV não sei o quê. Então, o pessoal está gostando realmente de discutir temas jurídicos aí. E tem aquelas frases que diz assim, decisão de juiz não se discute, mas hoje se discute pra caramba decisões de juiz. Era igual aquele também, ninguém sabe que sai de uma urna eleitoral, da barriga de uma mulher. Antigamente não se sabia, da mulher já se sabe, né? Da urna eleitoral não se sabe. Das sentenças de juízes também não se sabia, mas hoje já se imagina por causa de posicionamentos políticos de um juiz ou de outro. Como é que é isso também? Isso a gente tem que ter uma cautela grande, porque o que acontece pela nossa lei de organização, né, a nossa LOMAN, a gente não deve dar entrevistas e nem deve se manifestar sobre processos que ainda estão em andamento. Então, o juiz ele tem que ter uma cautela com essa exposição. Então, eu posso falar sobre a minha carreira, eu posso falar sobre alguns casos, mas com todo esse cuidado para não infringir os deveres funcionais. O juiz ele tem que ter uma certa postura, né? Só para a gente balizar, então, agora, para que as pessoas entendam bem também. O Poder Judiciário, qual é a função dele numa democracia? Então, nós temos 3 poderes principais, né, na clássica distinção ali de poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. O poder judiciário é o que aplica as leis. Então, é a resposta dada ali pelo próprio povo, representando o Estado, àquelas leis que não foram cumpridas, que de alguma maneira foram descumpridas e que isso virou uma demanda judicial. Então, o juiz é quem vai dar essa resposta de aplicação de uma legislação. Como é que vocês se sentem quando muitos casos na justiça são decididos e há uma revolta popular quanto àqueles casos? Muitas vezes a gente entende que vocês estão seguindo a lei, mas a lei não é entendida como correta pelo povo, pela população, e muitas vezes não é o correto, mas é a lei. Como é que se entende isso? Eu vou te dar um exemplo que eu sofri na época, assim, e esse eu posso falar porque já é um caso que já acabou, né? Então não tem problema nenhum, em que eu cumpri a lei e fui assim achincalhada. Teve um caso de uma pessoa que fez um tráfico de drogas de uma grande quantidade de êxtase. E essa pessoa foi presa em flagrante. E aí a gente tem aquela célebre frase, né? A polícia prende, o juiz solta. Porque a polícia viu o crime e vai prender. Sim. Só que o juiz, não basta isso. O juiz ele vai analisar se os requisitos para manter presos estão presentes ou não. E esses requisitos, eles estão na lei. Então, o fato daquela pessoa ser primária, nunca cometeu um crime antes, ter bons antecedentes, quer dizer, nunca se envolveu, nunca tinha ação penal, nem inquérito, nada contra ele. Tinha trabalho fixo, residência também fixa,
tudo isso daí conduz a deixar essa pessoa responder o processo em liberdade. Na época, eu fui tão criticada que chegaram a falar que eu devia ser sócia dele, que eu devia usar drogas também, pelo cumprimento da lei. Então, às vezes, esse cumprir a lei tem esse lado doloroso, quer dizer, o julgamento popular pode ser bem contrário a você. A gente tem que ver que a lei é fruto de um processo democrático. Então, ainda que eventualmente eu não concorde com alguma coisa da lei, isso faz parte de um processo democrático, ela foi feita de acordo com todos os trâmites, quer dizer, deputados e senadores eleitos pelo povo, presidente da República eleito pelo povo também, chegaram a fazer, promulgar, publicar aquela lei, e é uma lei que naquele caso específico, a meu ver, era uma lei justa. Quando o juiz se depara com uma lei que ele considera inconstitucional, né, ou injusta de alguma maneira, ele tem como afastar a aplicação da lei. Então, dentro do próprio direito, você pode eventualmente afastar uma aplicação da lei se ela contraria algum princípio constitucional. Então, todo juiz pode fazer isso. A gente chama de controle concentrado de constitucionalidade. Então, estou controlando a constitucionalidade da lei no caso concreto. Não foi o caso. Acho que 99% das leis são justas, né? Uma ou outra que a gente eventualmente tem alguma polêmica. Estava vendo uma pesquisa que mostrava que cerca de 70% da população brasileira não tem uma visão ótima ou boa da justiça brasileira, né? Das decisões da justiça brasileira. Como é que a gente explica isso para o nosso povo? Vamos lá, grande parte dessa porcentagem se dá com pessoas que não têm sequer acesso à justiça. Se você for, por exemplo, numa comunidade muito pobre ou numa comunidade indígena, tem pessoas que não sabem sequer o que é a justiça, nunca precisaram, nunca utilizaram o mecanismo do judiciário. Isso é uma parte, tá, dessa porcentagem. Claro que tem outras pessoas, também uma grande parte, que tiveram experiências ruins com a justiça. Juiz, ele sempre vai desagradar. Você está decidindo entre uma pessoa e outra, entre uma causa e outra, você vai agradar uma e desagradar a outra. Então, eu acho que não é papel do juiz querer agradar, né? Não pode ser essa a motivação do juiz, eu quero agradar. O papel do juiz é servir de forma correta, é aplicar a lei e fazer justiça de forma correta. Então, assim, claro que seria muito bacana se a gente tivesse um super apoio popular e todo mundo achasse a justiça maravilhosa. Porém, essa não pode ser a motivação central do Poder Judiciário. Então, acho que a gente tem que pensar em integridade, a gente tem que pensar em justiça, mas nós não somos eleitos pelo povo exatamente por isso. Quer dizer, não há uma dependência de um apoio popular. O juiz ele deve decidir de forma correta, justa e íntegra, independentemente de um apoio popular. Sobre ativismo judicial e nesse momento político do Brasil, como é que a senhora também analisa esses embates? Então, olha só, o ativismo judicial, ele ocorre quando o juiz ele vai decidir além do que está na lei, porque a lei não tem uma resposta adequada a um determinado caso. Então, não há uma resposta legislativa, não se legislou sobre aquele tema, muitas vezes porque a evolução da sociedade é mais rápida do que a evolução das leis, que depende de todo um processo legislativo, e o juiz, muitas vezes, precisa intervir nisso daí. Existe um ativismo judicial que é necessário, que é esse momento do juiz dar uma resposta independentemente de ter na lei aquilo ali. Vou te dar um exemplo. Recentemente eu tive alguns casos de pedido para dar aqueles choques eletroencefálicos como tratamento para depressão com risco muito alto de suicídio. Então, hoje, os psiquiatras, eles voltaram a usar isso daí, que já foi algo muito discutido, teve até aquele filme O Bicho de Sete Cabeças, né, que é um filme bem chocante, e isso voltou a ser utilizado, e eu nem sabia. Quando chegou o primeiro caso para mim, eu nem sabia que isso tinha voltado a ser utilizado. E veio um relatório do psiquiatra dizendo com todas as letras que era a última chance para um menino de 17 anos que já tinha tentado suicídio inúmeras vezes. Eu posso pegar qualquer lei, não tem isso. Eu não vou encontrar isso na lei. Então, a minha decisão, ela vai comportar um certo grau de ativismo judiciário, porque eu estou decidindo na ausência de lei.
Eu estou decidindo num tema que voltou a ser debatido, mas que eu não tenho ainda jurisprudência sobre isso. Então, em certa medida, ele é necessário. Qual é o problema? É quando o ativismo judiciário ele não é necessário, mas ele é feito, seja por questões políticas, seja por questões de vaidade, aí a gente tem um problema. Quer dizer, vou te dar um exemplo polêmico, né? Quando o judiciário decide alguma coisa sobre o aborto, além do que já está na lei. Cláusula pétrea da Constituição. O que está além da lei, quer dizer, pela lei eu tenho a possibilidade de aborto em duas situações. O aborto necessário, quando a mãe corre risco de vida, então para salvar o risco a vida da mãe, e o aborto decorrente do crime de estupro. Pela lei eu tenho essas duas possibilidades só. Eu tenho essas duas possibilidades na lei apenas porque o legislativo não conseguiu acompanhar ou porque o legislativo não quis acompanhar, não quis permitir aborto em nenhuma outra hipótese. Então, aí que está. Aí, nesse momento, se eu autorizo o aborto em outras situações, além daquelas que estão previstas em lei, aí eu já estou num ativismo judiciário que está invadindo a esfera de outro poder, porque quem tinha que decidir sobre isso é o legislativo. E o legislativo tem todo um porquê de decidir por isso, porque ele foi eleito, voto popular e etc. E nós, magistrados, não fomos eleitos, nós não temos essa voz do povo por meio de uma eleição. Então, aí é o risco do ativismo judiciário, é decidir situações que, eventualmente, não estão esclarecidas na lei, porque não é para estar. Porque o poder legislativo já deu uma resposta. Quando ele é silente quanto a outras hipóteses de aborto, significa que nas outras hipóteses não pode ter aborto. Posso trazer aqui um exemplo e a gente analisá-lo? Claro. Estados Unidos agora, não é? Depois de 49 anos, a Suprema Corte americana reverteu no último dia 24 de junho aquela histórica decisão de 1973, do caso Roe versus Wade, que reconhecia o direito constitucional das mulheres ao aborto lá nos Estados Unidos. Este aqui foi um exemplo de ativismo judiciário? Engraçado esse caso, porque assim, eu fiquei chocada com duas frases que eu vi na internet. Uma foi de uma congressista norte-americana dizendo que isso foi um retrocesso. Nancy Pelosi, presidente da Câmara. Exatamente. E o outro foi de uma grande defensora do feminismo aqui, que eu nem quero citar o nome para não dar muita polêmica, que disse que não pode uma feminista ser contra o aborto, que toda feminista necessariamente tem que ser a favor de aborto. E ela comentando esse caso, né? Enfim... ali, nesse caso específico, eu acho que foi uma correção do ativismo. Eu acho que tinha havido um ativismo pela Suprema Corte e agora ele corrige isso. Ele diz, não, isso aqui não é decisão judicial. Isso aqui, nos Estados Unidos, cada estado legisla de forma diferente e isso aqui fica no papel do legislativo de cada um. Então, eu acho que ali houve uma correção de um antigo ativismo judicial que tinha acontecido naquele caso. E, inclusive... Quem lê o fato vai entender que o fato aqui em questão não tinha sido um fato honesto. O embasamento para aquela decisão em 1973, porque não tinha sido um estupro. Pois é. Se descobriu depois, não é? Ainda uma outra frase também que eu ouvi quanto a este caso que eu achei muito interessante, foi de um dos juízes da Suprema Corte americana, se não me engano, o juiz Alito, ele disse assim, nós somos 9 e nós não fomos colocados aqui para legislar e fazer o trabalho dos legisladores. Por isso que estamos revertendo uma decisão. Perfeito, é isso, né? Então, eu acho que principalmente nesses temas, que são temas que envolvem cultura, envolvem religião, quem tem que discutir sobre isso é a voz do povo, que é o legislativo. Então, assim, acredito eu que o judiciário não deve, pelo menos não de forma abstrata, né? Porque nos casos concretos a gente tem que atuar, mas de forma abstrata, eu acredito que não é papel do judiciário decidir sobre esses temas. Posso tratar com a senhora daquele tema de Santa Catarina brevemente? Pode. O assunto, acho que todos vocês acompanharam, não é, gente? Aquela menina de 11 anos que engravidou e após 25 semanas de gestação
era para ter feito um aborto, e aí entra, no caso, 22 semanas. Entra, no caso, a juíza Joana Ribeiro, que estava à frente do caso, que pode, inclusive, agora sofrer punições por ter impedido o aborto naquela ocasião, orientando a menina a esperar um pouco mais para que o bebê nascesse. E aí entra uma série de questões da legislação em vigor, porque a menina tinha 11 anos, o pai da criança está em investigação e tudo leva a crer, era uma outra criança de 13 anos, portanto, aqui é importante essa idade também. E o bebê tinha 22 semanas. A senhora, como juíza, como acompanhou esse caso? O quanto a senhora pode nos falar sobre esse caso? Tá, então não vou te responder como juíza, vou te responder como professora os aspectos legais que envolvem esse caso aí. Esse caso é um caso extremamente complexo e paradigmático. Primeiro porque a gravidez já tinha ultrapassado 20 semanas. Esse marco de 20 a 22 semanas é utilizado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde como marco para aborto. Além disso, não é mais considerado aborto. Ali já é considerado, alguns chamam de antecipação de parto, alguns vão falar, realmente Eu ouvi chamar de assassinato. Pois é, alguns usam inclusive essa expressão, porque já não é mais aborto. Então esse é o primeiro ponto muito polêmico dali. Foi por isso, ao que tudo indica, porque eu não tive acesso ao processo, como ninguém pode ter tido, porque é um processo que corre sobre segredo de justiça, mas isso provavelmente foi o que levou o médico a não fazer o aborto. Aí vem uma questão, o aborto naquele caso deveria ser admitido? Então, o que a lei fala? A lei diz que é admitido aborto no caso de crime de estupro. Acontece que, para que seja crime de estupro, no caso dela ali, teria que haver uma prática de uma relação sexual contra uma menor de idade. O que teve? Ela era uma menor de idade. A violência se presume nesse caso. Por exemplo, para eu ser vítima de estupro, a pessoa precisa me ameaçar. Me obrigar. Me obrigar. Tem que ser não consensual. Tá? Eu não quero e a pessoa me obriga, ou me bate, ou usa de violência, ou usa de ameaça. Isso é aborto com uma pessoa maior de idade. O menor de 14 anos não precisa da violência. Mesmo que o menor de 14 anos queira, mesmo que ela diga, eu quero praticar relação sexual, isso é aborto, porque é presumida a violência quando a pessoa tem menos de 14 anos, ok? Uhum. Mas o Código Penal fala decorrente de estupro. Aí a gente vai passar para um outro lado. Quem foi a pessoa que praticou o crime? Não teve. Sabe por que não teve? Porque não teve crime. Sabe por que não teve crime? Porque o menino, ao que tudo indica, que eu estou falando pelas notícias, sim, ele tem 13 anos. Se ele tem 13 anos, o menor de 18 anos, ele não comete crime. Ele comete ato infracional e isso não é previsto pela legislação. A legislação fala decorrente de crime de estupro. Por isso que nesse caso não se indicaria o aborto. É um caso extremamente complicado. Primeiro, porque você já não está mais dentro do aborto em termos de tempo de gestação. Sim. Segundo, isso só juridicamente falando, tá? Segundo, que eu não tive ali um crime de estupro, eu tive, se fosse, um ato infracional. E é tão complicado que quando são 2 menores de idade, essa menina de 11 também teria praticado um ato infracional contra ele. Porque ele também é menor. Também é menor de 14. Então, a violência é presumida para ambos. É um caso extremamente... Esse caso vai ser contado nas faculdades de Direito para sempre. Esse é um caso extremamente complexo e paradigmático. E eu vou te falar mais. Esse é um caso que veio à tona. Mas, infelizmente, quem já viveu em interior, quem já teve contato, sabe que isso é uma realidade infeliz do nosso país. Mais do que discutir o direito ou não ao aborto nesse caso, a gente precisa discutir a sexualidade precoce das nossas crianças, a gente precisa discutir o estupro, que é praticado diuturnamente. Na época, quando aconteceu esse caso e eu coloquei essas luzes no meu Instagram, eu falei, pensem nisso, pensem naquilo para os meus alunos. Nessa época, eu recebi inúmeros relatos de alunas minhas dizendo que foram estupradas quando tinham 10 anos, 12 anos. É o que a gente, no direito, isso aí constitui a chamada cifra negra.
da criminalidade. O que é isso? Isso é estudado em criminologia. O que é isso? São aqueles crimes que não são sequer investigados, porque a vítima não leva ao conhecimento, porque ela tem tanta vergonha que ela não vai à delegacia, ou porque ela acredita que não vai dar em nada. Então, eu acho que antes de discutir o aborto, que aí vem toda a questão feminista em torno disso daí, a gente tem que discutir o estupro. Como é que o Brasil, em 2022, ainda tem tantos casos de estupro? O que a gente pode fazer para combater isso? O que a gente tem feito em relação a esses valores morais que devem ser passados? E o papel dos pais nisso daí? A senhora trouxe a questão aqui feminista. Eu trago agora a questão da irresponsabilidade midiática também quanto a isto, esta erotização infantil, porque imagine duas crianças querendo e se relacionando sexualmente com essa idade. Há uma culpa que não é deles. E aí entra a questão familiar que nós não conhecemos também qual era a situação ali naquela família, naquela casa. Então tem muitos outros culpados que não são essas duas crianças envolvidas. E também a vítima de tudo foi um bebê de 7 meses. E a gente estava conversando aqui no intervalo, né, sobre essa questão de uma crise de moralidade como um todo, né, o tanto que isso pode levar a crises e a ruínas, e a gente pode discutir isso dentro disso daí também. O que está por trás é essa crise de valores, essa crise de moralidade, o que é discutido na escola. Você vê, olha, tirar o ensino religioso de todas as escolas como algo quase que obrigatório. Será que isso é saudável mesmo? Será que as crianças não deveriam ser apresentadas, ainda que de forma que os pais pudessem optar por qual, mas será que elas não deveriam ter? Como é que o tema mais essencial da vida, né? O tema mais essencial, quem realmente eu sou, como que eu vim parar aqui, para onde que eu vou depois que eu morrer, como é que isso não é tratado nas escolas? Quer dizer, a gente tira totalmente a discussão sobre valores numa perspectiva religiosa, numa perspectiva, mas a religião não como algo dogmático, como algo filosófico. A gente tem uma filosofia cristã riquíssima para trabalhar isso daí. E tirei isso da escola e ficou o quê? A gente tira o chão do ser humano e quer que ele viva flutuando, né? Sem chão. Uma vez eu ouvi um padre falar uma coisa que eu achei lindíssima, né? Deus não muda e Deus não desiste de nós. Se Ele não desiste de nós, nós também não podemos desistir da humanidade. Então, ainda que sejamos, assim, uma gotinha no oceano, ainda que a gente fique com a sensação de que a gente está enxugando gelo, a gente não pode desistir de lutar por uma humanidade realmente mais justa, mais livre, mas no sentido mais lindo da palavra liberdade, mais igualitária. Acho que é o papel, não meu como juiz ou como professor, mas de cada um de nós. E a gente nunca pode abrir mão disso. Tem mais duas questões ainda antes de acabar o programa, hein? As ideologias correntes, elas têm influenciado a vida das pessoas. E elas influenciam também as decisões que são tomadas pelas autoridades nos diversos âmbitos e, no seu caso específico, no âmbito jurídico. As ideologias têm influenciado também? A senhora enxerga isso? É muito difícil de você comprovar isso. É muito difícil. Dentro do judiciário, a minha tese de doutorado trata muito sobre isso. É muito sutil eu conseguir afirmar que um juiz decidiu de uma determinada forma por causa de uma ideologia. Por quê? Porque isso não se coloca no papel. É por isso, Ronaldo, que eu faço muita questão de expor a minha religião. Muita questão, porque se um dia alguém achar que foi prejudicado por causa da minha religião, que eu nunca ouvi isso, e já há muitos anos que eu deixo isso muito claro, mas se alguém se sentir prejudicado, ele pode falar, ela decidiu assim porque ela é católica. Então, ele tem exatamente o fundamento para combater, eventualmente, uma decisão minha, tá? Porque ele sabe o que eu sou, como que eu me apresento. Agora, se eu tenho um juiz que ele não fala sobre a religião dele, que ele não fala sobre eventual postura ideológica dele, como que eu vou dizer que ele atuou de forma ideológica? É muito complicado, não é? Então, existem alguns fatores aí ocultos nas decisões que eu não tenho como comprovar. Então, se você me pergunta assim, dá para dizer que tal decisão foi tomada com uma ideologia política, uma ideologia de gênero? Eu não tenho como te dizer. É muito difícil, porque se essa decisão está embasada juridicamente, eu não consigo ver o que está por trás dessa decisão.
É um longo caminho, mas eu ainda acredito que a gente vai chegar nesse ponto que os Estados Unidos já chegaram, desse critical legal studies que a gente estava falando, das pessoas controlando e discutindo decisões judiciais a partir da postura do magistrado também. Tem um juiz americano muito famoso na internet, o doutor Frank Caprio. Aí dizem dele o seguinte: o juiz que pede a crianças que o ajudem a decidir sentenças, o juiz herói, o juiz maluco, o juiz com coração, o juiz incompetente que pede ajuda aos filhos dos réus para decidir qual a sentença mais justa, disse tudo isso. Agora, quem assiste os julgamentos dele, e são colocados casos diversos na internet, a gente fica apaixonado por ele, pela figura dele. A pergunta é essa: como conjugar a humanidade com justiça? E eu te dou uma outra pergunta: como não conjugar a humanidade com justiça? Só há sentido de falar em justiça se eu tenho a busca por uma humanidade, se eu tenho amor pela humanidade. Não há como, não tem para quê. Se eu não tivesse seres humanos, eu não precisaria de justiça, eu poderia viver num estado de natureza. Não há como um juiz ser dissociado desse conceito de humanidade de forma mais profunda, com o maior amor possível pela humanidade. Um bom juiz, eu brinco assim com os meus alunos que estão passando já nas primeiras etapas do concurso de juiz, o bom juiz é aquele juiz fofoqueiro, mas o bom fofoqueiro que se interessa pela vida dos outros é aquele juiz que quer saber, que vai fazer uma audiência e ouve as partes e olha no olho e se interessa pela história daquilo ali. Eu digo muito para os meus servidores que trabalham comigo, eu falo: gente, olha, nunca se esqueçam, ninguém vai para a justiça porque está feliz. Você não está num ótimo dia, estou tão feliz hoje, eu vou processar alguém. Isso não existe. Você vai para a justiça quando nada mais resolveu. Você tentou fazer acordo, você tentou conversar com a pessoa, você tentou cobrar alguma coisa, nada resolveu. Então você vai ali como a sua última opção e a gente tem que ser extremamente sensível a isso, que aquele ser humano que a gente atende no balcão, que a gente atende numa audiência, ele está doente. E diferentemente, eu já quis ser médica, olha que engraçado, eu tinha dúvida se eu queria ser médica ou fazer direito. Aquele ser humano que bate a porta da justiça, ele tem uma doença diferente. Enquanto aquele que procura o hospital, ele está doente fisicamente, o ser humano que procura a justiça, ele está doente da alma. Essa é a regra. Mas tem uns espertalhões que entram na justiça e tentam enganar vocês, não é? Mas é a exceção. Vocês percebem fácil? Percebe, mas e a gente tem condenação por litigância de má-fé, ou seja, a gente tem como identificar, a gente tem como punir, mas é a exceção. A grande maioria do que a gente resolve na justiça, e eu já ouvi isso inúmeras vezes: doutora, a senhora salvou minha vida, já ouvi isso inúmeras vezes. Tem gente que, olha, pessoa que foi passada para trás e que é muito corretinha com as coisas dela, prefere morrer do que ficar com aquilo ali tendo sido passada para trás. Ela prefere morrer do que ser considerada caloteiro, por exemplo, se ela teve um nome negativado. Uma vez eu julguei um caso de um velhinho que aos 85 anos o nome dele foi parar no Serasa. Mas esse velhinho estava louco. Ele falou: doutora, nunca devi. Eu nunca devia, eu tô quase morrendo, nunca devia a ninguém. Agora meu nome está no Serasa. Ele ficou tão indignado. Quando eu dei a sentença, eu fiz questão de dar a sentença em audiência, mandando tirar o nome dele. Aí eu falei: vem cá me dar um abraço. Ele falou: a senhora salvou a minha vida, eu não podia morrer caloteiro. Então... Já pensou chegar no céu, São Pedro, você é caloteiro, hein? Essa é a maioria, essa é a maioria das pessoas que buscam a justiça. Buscam realmente porque precisam dessa cura, precisam desse cuidado, precisam desse resgate de voltar a acreditar até na humanidade. Da paz interior. A paz interior, exatamente. Sim. Juiz reza antes e depois da sentença? Eu rezo. Eu rezo e eu peço muito. Cada dia de trabalho meu, eu ofereço a Deus, eu peço a Deus que seja um instrumento de santificação para mim e peço muito que me proteja para não fazer nenhuma injustiça. Peço muito. Eu faço, eu creio e eu acho que isso dá toda a diferença no meu trabalho. E eu vi que essa juíza reza também no Instagram o texto com as pessoas. Já rezei. Eu tenho um Instagram... Aliás, põe aqui, gente, tudo que é dela aqui nas redes sociais, tá? Eu tenho um Instagram de professora, é professora Geilza o nome, então não é um Instagram para expor minha vida como magistrada. Eu não exponho, eu não coloco foto... E é importante separar bem as coisas, Eu separo bem, é um Instagram de professora e lá
a partir do momento que eu comecei a ver muitas dessas pessoas no concurso carentes, necessitando de norte, querendo desistir, querendo às vezes até tirar a vida, eu me senti na necessidade de usar como um canal também de evangelização. E no mês de Maria, em maio do ano passado, estava no auge da pandemia, e eu ofereci a Maria, falei, Nossa Senhora, eu vou todos os dias de maio, eu vou rezar terço com o pessoal do meu Instagram. E uso muito um trecho assim de São José Maria Escrivá, que ele fala assim, se você acha, né, que ir à missa todo dia ou rezar o terço todo dia é uma mera repetição, é porque ainda te falta amor. Porque quando a gente ama, a gente adora a repetição. Se eu ouvir todo dia de um filho, pai, eu te amo, pai, você tá bonito, pai, você é meu herói, quanto mais ele falar, mais seu coração tá em festa. Então essa repetição de Ave Marias é uma repetição de puro amor que fortalece tanto a gente, né? Eu quero lhe agradecer muito por esse programa de hoje. Eu nunca vi uma juíza assim não, viu, gente? E nem uma professora de concurso assim também não. Estou edificado, obrigado. Foi um prazer grande recebê-la aqui. Edificado com a sua história de fé tão linda também, mas sobretudo com a grande mulher, grande profissional que a senhora demonstra ser e que tenho certeza pelos relatos diversos que a gente tem, a senhora realmente o é. Beijo carinhoso à sua família e obrigado. Muito obrigada, estou à disposição para outras vezes vir aqui. Amei a equipe toda, maravilhosa. Thaís pelo convite, Tássio atrás aí, Liana, toda a equipe, que tem uma equipe gigantesca aqui que as pessoas não veem, mas que trabalha maravilhosamente. Obrigada pelo carinho, Ronaldo, foi muito bom estar com vocês. Obrigado, nós te agradecemos. E você que esteve conosco também nessa noite, gostou, né? Foi bom? Replique esse programa para um montão de gente. A partir de agora, você já pode entrar no Canção Nova Play, pegar esse programa e disparar para quem você quiser. Um grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia da Canção Nova. Boa noite, bom sono, boa programação. Se for ficar acordado, boa programação. Até semana que vem.